Hoje eu vou te mostrar como perder a barriga para sempre. E eu faço questão de para sempre, porque perder a barriga quase todo mundo já conseguiu em algum momento de suas vidas. O difícil é que praticamente ninguém te ensina a não recuperar depois. O problema raramente está no que acontece depois que você emagrece. Ele começa lá atrás, na estratégia que você escolheu. A maioria das pessoas faz dieta temporária e dieta temporária entrega resultados temporários. Eu vou te ensinar uma forma que não é temporária e é justamente por isso que o resultado dela é definitivo. Vamos começar pelo básico, porque para perder a barriga, primeiro a gente precisa entender de onde ela veio. A barriga é uma região do corpo com acúmulo de gordura e o corpo só tem uma maneira de acumular essa gordura: quando você consome ao longo do tempo mais energia do que gasta. Esse excesso ele é armazenado, ele é guardado. Agora, onde era guardado depende de alguns fatores. Os dois principais é a genética e, no caso das mulheres, a fase da vida. Na transição da mulher da menopausa com a queda do estrogênio, a tendência é a gordura migrar para a região abdominal. E é por isso que tantas mulheres relatam que depois dos 45, 50 anos, a barriga cresceu mesmo sem grandes mudanças na rotina. Antes, a gordura se distribuía mais pelo corpo e agora ela se concentra ali. Mas preste atenção, porque esse é um ponto que gera muita confusão. A questão central não é onde o corpo escolhe guardar, e sim o fato de que ele só consegue guardar quando existe sobra de energia. Tem gente que pensa: eu não acho que como demais pode ser mais a sua percepção, é uma coisa, e a resposta do seu corpo é outra. Se não houvesse sobra, ela não teria material para estocar, e esse pequeno excesso repetido ao longo de meses e anos é o que torna a barriga mais evidente. Então, como se perder essa gordura específica? Assim como você não manda no corpo onde guardar a gordura, você também não manda de onde ela vai tirar. Não existe perder só na barriga. O que existe é entrar num estado em que o corpo precisa recorrer aos estoques, ou seja, o processo de emagrecimento. Quando você passa a gastar mais energia do que consome, o corpo é obrigado a sacar da reserva, só que ele saca na ordem dele e não na sua. Tem gente que perde primeiro do braço, da perna, das costas e só depois chega a vez da barriga. Por isso, a regra é simples: você continua no processo até chegar a vez dela. Interromper antes é um erro muito comum. E tem um outro lado dessa moeda, que é o medo de emagrecer demais. Existe um trade-off real do corpo humano. Quando a pessoa afina muito a cintura, costuma perder volumes em outros lugares que talvez quisesse manter. Quando ganha volume nesses lugares, a barriga raramente fica tão lisa. Esse equilíbrio é difícil até para quem tem todos os recursos do mundo, e muita imagem perfeita que você vê na internet acaba sendo a utilização de filtros, procedimentos estéticos ou ângulo, iluminação, e comparar o corpo real só gera frustração. O que de fato atenua a perda de volume indesejado quando você emagrece é treino de força e uma boa quantidade de proteína. Músculos preservados, você emagrece e ainda fica com o corpo mais firme, em vez de menor e mais flácido. Agora a parte mais importante do vídeo: como perder a barriga e manter para sempre. Para isso, a gente precisa quebrar a lógica da dieta temporária. Essa lógica funciona assim: você está com sobrepeso por causa da sua alimentação atual, aí você começa uma dieta de emagrecimento, geralmente algo chato, restritivo, com fome, e cortando o que você mais gosta. Na sua cabeça isso é provisório: faço até emagrecer e depois paro. Você emagrece, chega perto e não aguenta mais e acaba retornando comendo antes. E aqui está o detalhe que ninguém percebe: você não deixa de fazer dieta. Dieta é simplesmente a forma como você se alimenta, e você está sempre se alimentando de algum jeito. Você só voltou para a dieta antiga, e se aquela dieta te engordou no passado, ela vai te engordar de novo no presente. É por isso que você vive nesse vai e vem. E cada volta cobra um preço. Essas dietas, elas costumam ser mal formuladas, e a cada ciclo você perde um pouco mais de massa muscular. O músculo é o seu motor de queima, então quanto mais você perde, mais lento fica o metabolismo e mais difícil emagrecer na próxima vez. Fora, obviamente, desgaste mental, você fica exausta, cansada, ansiosa e por aí vai. É um modelo que se sabota e que se retroalimenta sozinho. A saída é parar de pensar em dietas temporárias e começar a pensar em coisas duradouras, no foco a longo prazo. E eu sei o que você está pensando: poxa, dieta para sempre é impossível, ninguém vive assim. E você tem razão se for uma dieta. Por isso,
a chave é outra. Se precisa durar para sempre, ela tem que ser agradável, tem que ser o que você goste e não te deixar com fome. Senão você não sustenta. E o caminho mais inteligente não é jogar fora tudo que você comeu hoje para começar do zero com alimentos estranhos. Pegar a sua alimentação atual, aquela que você já conhece e já tem na rotina, e melhorar. Assim, você não enxerga como uma dieta e sim como um ajuste do seu jeito normal de comer, acaba mantendo o processo por muito mais tempo. E essa lógica vale para tudo, inclusive para os atalhos. Se você faz cirurgia bariátrica e não muda o que come, o peso retorna. Se você utiliza mão de árbitros, hepatite semelhantes e emagrece, para o remédio e não muda a base da alimentação, o peso retorna. Qualquer estratégia que termine com você comendo igual antes te devolve ao ponto de partida, a mudança precisa ser permanente. E é exatamente aqui que entra o trabalho no que eu faço, porque manter para sempre não é só sobre o prato. Tem uma camada por baixo que decide quanto você acumula a queima de gordura, a regulação metabólica e a parte hormonal. Inflamação crônica, resistência insulínica, tireoide desajustada, estrogênio em queda na menopausa, cortisol alto pelo estresse, tudo isso muda a conta de energia e pode fazer com que você engorde comendo a mesma coisa. Por isso eu construí o meu curso Destrave Metabólico. Lá dentro eu mostro o passo a passo como identificar que está travando o seu corpo e como você destrava o seu metabolismo de forma estruturada para que a mudança da alimentação que você fizer realmente se sustente e não esbarre num bloqueio escondido. Se você sente que faz tudo certo e mesmo assim não anda, o link do curso está no primeiro comentário afixado. Dê uma olhada, porque o que vem agora é a parte prática que você aplica hoje. Então, como melhorar a sua alimentação sem virar a vida de cabeça para baixo? Eu uso 4 passos simples e você aplica em qualquer refeição. Primeiro passo, tem uma fonte de proteína nessa refeição? É muito comum café da manhã, lanche até jantar, sem nenhuma. Se não tem, você tem que incluir ovos, carne, peixe, frango, tofu, proteínas de soja, enfim. Só isso já muda muita coisa, porque a proteína é o nutriente que mais sustenta a saciedade e mais protege o seu músculo. Segundo passo, tem ultraprocessado nessa refeição? O ultraprocessado é aquele industrializado, de baixa qualidade, cheio de carboidrato e gordura e pobre em proteína. Biscoitos de todo tipo, incluindo os polvilhos, aquelas bolachinhas de água e sal, bolo refrigerante. Se isso aparece com frequência, derruba a qualidade da refeição, reduz a saciedade e empurra as calorias para cima. Você não precisa zerar de uma vez, mas reduzir e trocar por algo melhor já faz uma diferença muito grande. Terceiro passo, a proporção está desequilibrada? Prepare-se, a refeição tem muito mais carboidrato e gordura do que proteína. Um almoço com uma montanha de arroz e feijão e um pedacinho de frango está desequilibrada. Um lanche de biscoito com requeijão é carboidrato com gordura e quase nada de proteína. Um jantar só de fruta é só carboidrato. Se você não tem certeza do que é cada coisa, pesquise o alimento, se informe e busque, obviamente, uma orientação de uma nutricionista. Quarto passo, essa refeição te dá saciedade de verdade? Boa saciedade é fazer o café da manhã chegar bem até o almoço. E almoçar é não estar implorando por comida no meio da tarde. E jantar é não precisar beliscar antes de dormir. Se pouco tempo depois de comer você já está com fome, volta nessa refeição, ajuste ela para sustentar mais, geralmente com mais proteína e menos ultraprocessados. Repara como esses 4 passos se conversam, mas mais proteína e menos ultraprocessados aumenta a saciedade e a qualidade nutricional. Mais saciedade e comida de verdade reduz naturalmente as calorias, sem você precisar passar fome ou contar cada grama. E como você partiu da sua própria alimentação, fica fácil de aplicar e de manter. É o oposto da dieta temporária. E tem um bônus que poucos comentam. Quando você entende que isso é para sempre, a ansiedade diminui, você para de comer para emagrecer em 1, 2, 3 meses e de se cobrar prazos impossíveis. Você sabe que está construindo algo que dura e isso tira o peso da pressa. É uma mudança da mentalidade difícil, mas é ela que separa o resultado definitivo do eterno recomeço. Então o resumo é esse. Você ganhou gordura porque ao longo do tempo consumiu mais energia do que gastou. Para perder precisa do caminho inverso. E o jeito sustentável de chegar lá é deixar a alimentação mais nutritiva e com mais saciedade, que reduz as calorias sem sofrimento. Você segue no processo até chegar à vez da barriga, cuide da base metabólica e hormonal por baixo e mantenha os ajustes para o resto da sua vida. Sem dietas temporárias, sem milagres
e sem rebote, o efeito sanfona. Agora me conte aqui embaixo, você já está pronta para abandonar de vez as estratégias temporárias e fazer algo que dure? Escreva aqui, porque a sua resposta me ajuda a entender o que aprofundar nos próximos vídeos e mostre para outras pessoas o que dá para fazer diferente. E se este conteúdo te trouxe clareza, deixa seu like, salve para aplicar na próxima refeição, compartilhe com aquela pessoa que vive no ciclo de emagrecer e recuperar e nos vemos no próximo vídeo.